mudou a nossa vida aqui em Portugal completamente. Tem um rapaz, né, que trabalhava com o Daniel na fábrica, e eles começaram a conversar e ele se declarou ateu, né? E aí, Daniel, tá, eu sou cristão. Só que ele não era aquele ateu, tipo, que gostava de ser agressivo ou rude. Ele era curioso, sabe? Interessado. E aí, Daniel começou a perceber que a questão dele não era combater, né? Não era ir contra, era saber. Ele queria conhecer. E foi incrível, assim, o que aconteceu na vida dele, na vida de nós três, na verdade. E Daniel começou a conversar com ele, sou cristão, vivia essa vida no Brasil, assim, assim e tal. E ele já foi muito impactado, assim, pela realidade da vida que a gente tinha no Brasil para a realidade que a gente tinha aqui, né? Então ele, nossa, mas vocês saíram de uma vida bem mais confortável, né? Um trabalho muito melhor. Então isso já foi um impacto para ele. E por quê? Né? E aí quando o Daniel, não, por causa de Deus e tal, não sei o que, ele, como assim? E aí foi gerando diálogo, né? E uma marca assim, na conversa deles uma pergunta que Daniel fez assim para ele, né? João, tu acha que como foi que o mundo surgiu, né? No meio do trabalho e dali começou uma conversa e eles começaram a ter um relacionamento, né? E Daniel chegava em casa, não, porque tal, e ficava aquela conversa. E eu disse, vamos começar a orar por ele e tal. E ele disse, eu vou chamar ele para vir aqui na nossa casa. Eu, tá bom. E teve um dia que ele chegou lá, e ele chegou assim, muito aberto, com muitas perguntas, muito curioso, e sentou na nossa mesa, comeu a nossa comida. No final, tipo, leva a marmita, que eu sabia que ele morava sozinho. Não posso aceitar. Não, vocês não podem me dar nada, não, eu não quero nada de vocês, gente, não, tá. E aí, isso foi cada vez mais se encurtando, né, João? Ele passou aí praticamente uma vez por semana na nossa casa, né? E nosso relacionamento começou a se estreitar, e eram muitas perguntas, muitas questões, e a gente foi percebendo, assim, o mover do Espírito de Deus muito forte na vida dele. E teve um momento que eu cheguei para ele e disse assim, olha, a gente nunca vai ter todas as respostas, porque eram muitas perguntas, né? E é natural, né? A gente nunca vai ter todas as respostas. A nossa vida inteira é conhecer a Jesus. Então, outro mergulha na aventura de passar o resto da vida querendo conhecer a Jesus, ou então tu vai enlouquecer e me enlouquecer também, que eu não aguento mais das perguntas. E aí a gente riu, tá? Eu disse, é o seguinte, é incrível a gente conhecer a Deus, é incrível a gente conhecer a Bíblia, a gente ter a teologia, que ele era muito voltado assim para isso. Começou a ler livros, eu dei muitos livros para ele ler, a gente deu uma Bíblia de presente, ele começou a ler muito a Bíblia, ouvir podcasts, ouvir pregações, muitas coisas assim. E aí eu disse, a verdade é que todo esse conhecimento que você adquiriu até hoje é incrível, mas se você morrer hoje sem confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, esse conhecimento não vai valer de nada. Você não vai ter tido a sua vida salva. O que Jesus quer é o seu coração. Aí ele entendeu e ele disse... Daniel já tinha falado para ele há um tempo atrás, um dia tu vai me fazer uma pergunta. Aí ele olhou para a gente e disse, era essa a pergunta, Daniel? É agora o momento da pergunta? Aí Daniel disse, Aí ele, como é que eu faço então para Jesus entrar no meu coração? Né? E aí a gente estava assim na sala da nossa casa, e disse, vamos orar. Ele vai dizer, Jesus, eu quero que você entre no meu coração. E ele assim, não se aguentou, correu pro banheiro para chorar, nunca tinha chorado, né? Coração assim, bem duro, e a gente ficou na sala, eu e Daniel orando, e ele lá no banheiro da nossa casa, Daniel tocando, eu orando, depois ele veio, abraçou, e a gente começou a declarar, né, coisas sobre a vida dele, orar, e pronto. E aí ele começou a ir algumas vezes para a igreja conosco, mas ele tinha um contexto de vida, né, muito complicado, assim,
enfim, eu não vou abrir para não expor, mas eram muitas questões, né? Muitas tentações, muitas coisas. E ele, nesse meio tempo, ele mudou para o Porto. E ele começou, antes de ir para o Porto, a ficar meio assim, eu acho que não dá para mim, porque ele tinha logo aquele entendimento, né? Eu preciso ser perfeito para poder caminhar com Jesus, porque Jesus é incrível. Ser digno, né? Querem ser dignos. Então, eu não posso, tipo, eu não tenho essa capacidade. E aí, a última conversa que a gente teve foi ele dizendo que não ia seguir com o cristianismo, porque ele entendeu que ele não tinha condições de abrir mão de tudo que ele tinha que abrir para seguir a Jesus. E eu só olhei para ele e disse: João, tu nunca mais vai ter paz na tua vida. Nunca mais. Acho que não O sai. que tu recebeu, que está dentro do teu coração, nunca mais vai sair. Em algum momento, pode ir, pode fazer o que você quiser. Pode viver a sua vida do jeito que você quiser. Jesus já está dentro de você. E eu vou continuar orando por você. Ele disse: não ore por mim. Eu disse: eu vou continuar orando por você. E ele realmente foi embora, mudou para o Porto e tal. E algum tempo depois, a gente não perdeu o contato, sempre falava. Ele disse que o que aconteceu é que tinha uma igreja perto da casa dele. E ele todos os domingos saía para ir para a igreja e não conseguia entrar. E ficava no supermercado do lado, o momento do culto inteiro. Meu Deus. E ele disse: eu não consigo entrar e tal. E teve um dia que ele entrou, né? E no dia que ele entrou, ele entendeu, assim, essa vida realmente que eu preciso viver. E hoje ele está em acampamento e já está começando o curso de teologia, está cantando inário, sabe? Um jovem de 20 e poucos anos que gosta de rock pesado, metal, coisas assim, rave, não sei o quê. Canta inário na igreja e tal. E um dia desse ele veio aqui em casa e começou a contar todas as experiências que ele tem tido com Jesus, né? Desenvolvido a própria consciência do quanto que ele precisa se afastar de algumas coisas para desenvolver essa maturidade, assim, tudo sozinho, assim, sabe? O trabalhar de Deus mesmo, puro na vida dele. E eu digo que a vida dele mudou a nossa vida, porque foi ali que a gente entendeu, assim, é isso. Já valeu a pena. É isso, exatamente. Se for só por causa dele, eu já posso voltar, já valeu a pena. É isso. E a gente entendeu como a estratégia é clara. E essa história assim, impacta muito a nossa vida, é uma história que a gente compartilha muito. Tem outras coisas também, assim. Semana passada eu estava indo para outra cidade de trem fazer um exame, e uma mulher também portuguesa chegou, né, perto de mim, começou: oi, tudo bem? E tal, tudo. Como é seu nome? Eu comecei a falar, tal, e ela começou a abrir a vida dela para mim. Eu tenho um filho muito doente e tal. Eu disse: vamos orar pelo seu filho, qual é o nome dele? Aí ela falou, disse: em nome de Jesus, quando você chegar em casa, coloque a mão na cabeça dele, declare o sangue de Jesus sobre a vida dele. Você acredita em Jesus? Ela acredita. Disse: pronto, Jesus pode curar o seu filho. Tal. Eu disse: a senhora está muito cansada, né? Ela disse: estou. Né? Os olhos assim já tinham sido de lágrimas. Eu disse: Deus é o Deus que nos dá descanso. Corra para os braços de Deus. E a gente foi ali, pegamos o metrô. Ela: eu vou sentar do seu lado. Eu sento do meu lado, vamos lá. E a gente foi. Ela desceu primeiro e quando ela desceu, eu disse: Espírito Santo, continua. Né? Continua porque é isso. É verdade.